por herança. Enquanto Abraão, junto com seu sobrinho, volta para a terra de Canaã, anos ricos, anos cheios de gado, a fazenda enorme, eles começam a viver naquela terra. Porém, chega um dia que ele não percebe que a sua fazenda está trabalhando com a fazenda de Abraão. Os teus pastores não estão dando conta das ovelhas. E ele chega para Abraão e diz: tu tens sido como um pai para mim. Vamos fazer um acordo. Essa terra que nós estamos vivendo é uma terra que não cabe à minha fazenda, e não cabe à tua fazenda. Vamos então repartir a terra. Você escolhe uma banda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Abraão disse: escolhe tu, e assim eu farei também. Então Ló pega a terra de Sodoma e Gomorra e vai habitar lá. Porém Abraão continua na sua terra, que Ló tinha chamado de terra perdida. Agora escute uma coisa: Ló tinha dito para Abraão que a terra que ele estava vivendo era uma terra perdida, era uma terra que não cabia a suas famílias, era uma terra que não dava a sua fazenda, ele ia a fazenda dele. Ora, essa terra era a terra que Deus tinha dito para Abraão que seria por herança e que a descendência dele se multiplicaria. A promessa que Deus tinha dado para Abraão era uma promessa grande, não era uma promessa pequena. Porém
Está vendo aquela nossa escrava, nossa serva Agar? Toma Agar e deita-se com ela. É o filho que ela tiver, esse sim será o filho da promessa. O filho que Deus prometeu. Sara estava querendo dar uma ajuda para Deus, porque ela achava que o filho da promessa seria da escrava. Abraão assim fez, deitou-se com a sua escrava, e passado-se um tempo, ela engravida e deu um filho para Sara. Sara então pega a criança e começa a dizer que era teu filho. Porém, Abraão começa a amar Agar de tal maneira que Sara começa a ficar com ciúmes, e ela chama Abraão e diz: tu estás amando a serva só porque ela te deu um filho e eu não te dei. Eu não estou gostando dessa situação, meu Senhor. Tira ela do meu caminho. A Bíblia diz que Abraão olha para Sara e diz: a escrava é tua. Quem trouxe ela do Egito foi você. Então faça o que você quiser com ela. A Bíblia diz que Sara chama Agar e tem uma conversa com ela. E a Bíblia diz que a conversa foi tão pesada que Agar, que é uma escrava, toda escrava é acostumada a viver com humilhação. Toda escrava é acostumada a viver com palavras desagradáveis. A palavra foi tão forte que Sara deu para Agar, que Agar não suportou e foi para o deserto errante no caminho. Ela largou seu filho lá na casa de Sara, largou as suas coisas e foi direto para o deserto. E quando ela chega no deserto, a Bíblia diz que ela dobra o seu joelho, ele começa a chorar, e a Bíblia diz que Deus aparece para Agar em meio ao deserto em forma de um anjo e pergunta a Agar o que é que está acontecendo, por que você está aflita. Ela olha para Deus e diz: meu Senhor, eu estou fugindo da casa de minha serva, da minha senhora, porque eu como serva ela quer me humilhar, quer me maltratar. Eu não suporto mais essa vida. A Bíblia diz que Deus olha para Agar e diz: porém torna-te a voltar para a casa da tua senhora e humilha-te perante as mãos dela. No versículo 9 do capítulo 16, Deus está
choro da criança. Deus não esquece do choro daquele que tem uma promessa. Se Deus olhasse para você pelas vezes que você caiu, pelas vezes que você pecou, Deus já teria fulminado você. Mas você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus no meio desse deserto. A tua promessa não vai morrer, só vai ficar chorando. Deus coloca alguma pessoa no deserto, é só para ele escutar o choro da promessa que ele tem na tua vida. Eu começo a entender que nessa noite eu estou escutando pela fé o choro de algumas promessas nesta noite. E não há de se admirar se Deus nesta noite pegar alguma pessoa e encher o homem que estava nascido e transbordar de água nesta noite, só para você entender que a tua promessa não vai morrer e que Deus vai cumprir o que ele prometeu na tua vida. Ela ficou desesperada. E eu quero saber qual é o ser humano que, estando em uma situação que ela estava desesperada, desamparada, sem nada, que não fica em desespero. Há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, estávamos reunidos na minha casa e um casal de amigo nosso estava preparando o casamento e ele estava resolvendo as coisas lá em casa. E nisso aproveitávamos toda a noite para orar e fazer um culto na minha casa. E um desses cultos Deus fez questão de falar, só que Deus não falou do jeito que a gente queria ouvir. Deus falou algo que nenhum ser humano gostaria de ter escutado que Deus falou. Deus toma a boca de um dos alunos que estava lá e ele começa a dizer que ele teve uma visão naquela noite. E a visão era para o meu pai. E que nesta visão ele viu meu pai caindo na frente da porta da cozinha para a porta do banheiro. E quando ele teve essa visão, ele disse que Deus tinha falado com ele que ele não era para ignorar, porque era a permissão de Deus. E ele falou para o meu pai o que ele tinha visto. E o meu pai, por não conhecer a Deus, ele disse que era tudo mentira o que o varão tinha dito. E naquele instante eu dobrei o meu joelho de madrugada e disse: Senhor, não toca na vida do meu pai, não toca nele, meu Senhor. Se quiser tocar, toque na minha vida, mas não toque na vida do meu pai. E o meu pai não me aceitou.
Eu tentei repelir o espírito da morte, tentei orar para ele voltar à vida, mas Deus tinha dito que não era para ninguém orar e nem fazer nada. Carregamos o meu pai para o hospital. Meia hora depois vem a notícia: seu pai não resistiu. Eu fui até a emergência. Quando eu cheguei lá, minha família em peso estava na emergência. E quando eu cheguei lá, o alvoroço estava acontecendo. Todas as minhas irmãs são cristãs e estavam gritando no meio do hospital, dizendo: Senhor, cadê a tua promessa? O Senhor prometeu que ia salvar o meu pai, porque está escrito: crê no Senhor e salvará tu e a tua casa. Você pensa que é fácil você chegar e dar a tua família em desespero? Eu não sei qual é o maior dor, de ver meu pai morto, ou de ver minha família desacreditada no Deus que nós pregamos. Mas eu entendi que era somente um deserto que Deus tinha preparado para nós. E quando chegamos no dia do enterro, tinha uma grande multidão no cemitério. Eles tinham vários pastores naquele lugar. E nenhum teve a coragem de pegar a Bíblia, como é costume, e dar uma palavra. Parece que o Espírito Santo calou a boca de todos. Eu no meio de uma grande multidão. Eu não sei como eu fui parar com uma Bíblia na mão, pregando a palavra do enterro do meu pai. Foi a pior pregação da minha vida, porque hoje eu prego na frente do púlpito, mas naquele dia o púlpito era no caixão do meu pai. Você não sabe como doeu, mas eu tinha consciência, e Deus falou comigo: você está pregando no enterro do seu pai. Lembre-se, se você pregou no enterro de seu pai, não existe nenhum lugar no mundo que você vai se calar. Então abre a tua boca a partir de hoje e prega a minha palavra, porque em meio ao deserto eu enchi o teu odre. Aleluia. Talvez você não entende o porquê que esse deserto veio, somente para esvaziar o teu odre e acabar com o pão na tua vida. Mas Deus disse para Gatum, aquela criança, porque eu escutei o choro dela, e a Bíblia diz que a primeira reação de Agar foi: o que eu vou fazer para dar a vida de novo ao meu filho? Deus disse: vai. E olha, eis um poço de água no meio do deserto. Deus fez aparecer um poço de água. Pega o teu odre que está vazio Agar e enche de novo. No primeiro deserto foi Agar que cavou um poço para Deus, mas no segundo foi Deus que cavou um poço para Agar. Agar cavou um poço para Deus na tristeza, e Deus cavou um poço para Agar na alegria. Deus manda aqui nesta noite: cave um poço para Ele, derrame as tuas lágrimas, porque Ele vai cavar um poço para você. Cave um poço para Deus, que Deus cava um poço para você. Cave um poço para Deus. Quando você orar a Deus, Deus vai te honrar. Porque Deus nesta noite, que Deus vai te honrar. Deus manda te dizer nesta noite. Aleluia. Aleluia. Deus Eu estou meio quer. perdido com o horário, mas eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Aleluia. Eu quero encerrar esta noite. Aleluia. Existem momentos que o teu odre se esvaziou e você pensou em desistir. Você não entrou aqui nesta noite à toa. Cada odre que entrou aqui nesta noite, aleluia, vai voltar transbordando, porque Deus abre um poço nesta igreja.
Mas Deus colocou Agar no poço. O Espírito Santo manda te dizer, você, João, levanta sua mão. O homem pode te colocar no deserto, mas Deus manda te dizer que Ele tem todo o poder para te colocar no poço. E não te preocupa, porque a partir de hoje, o teu vaso, o teu óleo não será mais o mesmo. O Espírito Santo enche você nesta noite. Recebe uma unção nova na tua
pela sua própria vontade. É o Espírito Santo que conduziu cada pessoa aqui, porque ele tem um propósito. É você que entrou nesta noite e que ouviu a palavra de Deus e que sentiu no coração a vontade de fazer uma aliança com Deus ou de se reconciliar com Ele. Hoje à noite, você que quer aceitar a Jesus, eu quero conhecer você que quer aceitar a Jesus nessa noite. Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma senhora aqui que quer aceitar a Jesus. Se você quiser vir aqui na frente para orar por você, eu daqui mesmo oro. Tem uma pessoa que quer aceitar a Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Que o Senhor abençoe a cada pessoa nesta noite. E que o Senhor continue derramando graça. Assim eu quero agradecer e passar para... Glória a Deus. Amém. Amém. Tem alguém para Jesus? Vem. Nós queremos orar pela sua vida. Deus está te dando mais uma vez uma oportunidade. Ouviu a palavra do Senhor. E eu creio, se você ainda não conhece Jesus, Deus tem tocado o seu coração nesta noite. Nós queremos orar por você. Se tem alguém, quem sabe você está distanciado, fraco,